Dólar Ian em início de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa tarde. Temos aqui assim o gráfico do Dólar Ian, o gráfico diário no Dólar Ian, onde podemos ver esta forte queda depois do máximo atingido do Dólar Ian em 2023, em novembro, no início de novembro de 2023, aqui nos 151,90, portanto encostadinho a 152, um máximo de várias décadas do Dólar Ian. O preço acabou por vir caindo até um mínimo aos 140, à volta dos 140, 140,24, como vemos aqui no final, mesmo no final do ano de 2023, isto devido a dois fatores. O primeiro foi de facto o início de alguns comentários por parte de responsáveis do Banco do Japão relativamente a colocarem como hipótese a saída da atual política monetária do Banco do Japão, colocando a hipótese de uma possível saída mais cedo ou mais tarde, como os mercados vão esperando, da política de taxas de juros negativas e taxa de juros a 0%, neste caso não é a 0, é mesmo negativa, é menos 0,1%, a atual taxa diretora do Banco do Japão, e ainda o seu controle de taxa de juro, da curva de taxa de juro, onde continuam a controlar as obrigações a 10 anos, através de uma yield em torno de 0%, neste momento já vai com uma referência, não como uma linha obrigatória, mas já alteraram para uma referência de 1% de máximo em relação aos tais 0 que continuam a controlar, digamos, na curva de taxa de juro de longo prazo das obrigações japonesas. Ora, isso acabou por se refletir de imediato em ganhos no Iene, obviamente com a queda do Dólar Iene, mas por outro lado, e também a ajudar bastante este movimento, esteve a desvalorização do dólar no final do ano e principalmente a aceleração das expectativas de cortes de taxa de juros por parte da Reserva Federal, que levou as yields a cair, fortemente a cair, o que acabou por beneficiar o Iene, que tem vindo a ser penalizado ao longo dos últimos anos mesmo, com as yields, com as taxas de juro do dólar, do euro, taxas de juro de uma forma global em alta, e com as taxas de juro do Iene controladas pelo Banco do Japão na tal política de taxa de juros zero, tal como eu referi atrás. Ora, isso levou, portanto, como eu disse, o Dólar Iene a este mínimo. No início logo deste ano, o que vimos foi uma correção deste movimento, tal como já mencionei anteriormente, uma forte correção dos preços na primeira semana do ano, portanto na semana passada, e isso levou aqui a esta forte correção do Dólar Iene, que o trouxe até aqui perto dos 146,07, dos 146. Ora, ao traçarmos um Fibonacci Retracement deste movimento, desde o máximo de 2023 até este mínimo de dezembro de 2023, nós temos uma primeira linha, um primeiro objetivo de correção nos 38,2%, aqui assim nos 144,70, que obviamente foi cumprido, como podemos ver aqui, e com o preço mesmo a ir até aos 50%, praticamente, aqui nos 146,07. Este spike, esta forte subida, deu-se na semana passada, na sexta-feira, com os non-farm payrolls, em que a volatilidade, como já vimos também através do euro-dólar, foi bastante pronunciada, e isso levou a este forte movimento que foi rapidamente
rejeitado. Ora, este dia de sexta-feira, como podemos ver aqui assim, desenha quase um doji perfeito, que neste caso parece sinalizar o fim desta pequena correção, deste movimento ascendente. Porquê é que eu digo isto? Eu digo isto porque, olhando para o movimento do dia de hoje, o que temos a ver é a continuação deste mesmo movimento e o quebrar deste mínimo de sexta-feira. Este mínimo de sexta-feira, vamos ver aqui assim qual é o mínimo de sexta-feira. Vemos aqui assim, o mínimo de sexta-feira está ali nos 140, está nos 143,80. Okay? Portanto, aqui o quebrar destes 143,80 poderá ser um sinal bastante forte de que esta vela de sexta-feira é definitivamente um doji de fim de tendência, desta tendência de curto prazo ascendente, este movimento ascendente, e portanto o preço vai retomar a sua tendência descendente dos últimos 2 meses, por assim dizer. Também o que nós vemos aqui, esta linha, temos a linha da média móvel dos 200 dias, costuma ser também uma forte referência e uma forte resistência / suporte. Neste caso está a funcionar como resistência e não como suporte. Esse suporte foi quebrado aqui, veio aqui aos mínimos, está a ser retestado e a rejeição vai provavelmente dar-nos também a indicação de que este movimento poderá continuar em baixa. Posto isto, provavelmente o que temos aqui assim é a próxima linha será este suporte dado pela média móvel dos 21 dias. Neste momento está ali à volta dos 143,06 e que, se quebrado, poderemos ter então mesmo a continuação do forte movimento descendente para voltar aos tais mínimos aqui assim que vimos no final do ano à volta dos 140 ienes por dólar. Como vemos aqui também no RSI, o movimento veio aqui assim ligeiramente abaixo, acima da linha de 50 e está a voltar também em queda. Ainda a reforçar a ideia, temos as tais yields obrigacionistas que eu falava. Eu acrescentei aqui assim exatamente as yields. Isto não são exatamente as yields, isto é o preço dos T-notes, ou seja, das obrigações a 10 anos, mas com um movimento invertido, como podemos ver por aqui. Este é o movimento das T-notes e o inverso, digamos, ou seja, o espelho, o inverso do preço das T-notes, poderemos dizer que será de alguma forma o movimento das yields, já que o rendimento das obrigações é exatamente o oposto ao preço dessas mesmas obrigações. E daí o que nós podemos ver e este movimento de hoje também está a alinhar exatamente isso, ou seja, vemos no dia de hoje que tem tido um movimento descendente, ou seja, que as yields têm vindo a cair, ou seja, o preço das obrigações a subir, e isso também está a refletir-se o dia de hoje no preço do dólar yen. Aliás, como vemos, estas yields dos 10 anos, ou a inversão dos preços das T-notes, assim, para mais corretamente dizer, acaba por ser similar ao preço do dólar yen, como podemos ver por aqui. Bom, mas vamos retirar outra vez aqui assim estes movimentos inversos das T-notes e ficamos só com o dólar yen e, portanto, aqui mais uma vez eu digo que isto é apenas a minha opinião, não constitui nenhuma recomendação de investimento, não estou qualificado para tal, estou apenas a dar a minha opinião e a minha leitura de como eu vejo neste momento aqui assim o dólar yen e o gráfico. Isto numa altura em que hoje, ao final do dia, ao princípio da noite, à volta das 11 da noite, iremos ter, às 11h30 da noite, iremos ter a inflação, os dados da inflação de Tóquio, que são bastante importantes aqui assim para a situação do Banco do Japão poder ou não abrir mão da sua política mais flexível, a política monetária mais flexível. O mercado está a prever, inclusive, que
essa taxa de inflação volta a cair. Caso haja uma surpresa em baixa ou venha mesmo a cair, poderemos ter ainda um uptick, ou seja, aqui um novo, mas provavelmente o melhor será aqui no gráfico a 4 horas, podemos provavelmente conseguir ver melhor, ou seja, se tivermos aqui assim a tal inflação um pouco mais baixa do que o esperado, podemos voltar a ver este dólar-iene a continuar a subir, na medida que as expectativas em torno do Banco do Japão de apertarem mais, darem algum aperto na política monetária e acaba por se afastar um pouco mais, e daí acabar por dar aqui assim mais um abrandamento ou seja, uma desvalorização do iene, com o iene mais frágil, exatamente por isso, porque mantendo com o mercado a apontar para que o Banco do Japão mantenha a sua política monetária flexível durante mais tempo. Por outro lado, se tivermos aqui uma surpresa em alta por parte da taxa de inflação no Japão, provavelmente o movimento descendente terá mais pernas para andar e, portanto, aqui assim iremos ter a tal volta à tendência descendente dos últimos 2 meses aproximadamente do próprio dólar-iene. Este gráfico é o gráfico a 4 horas, como veem também veio aqui este Fibonacci é exatamente o mesmo que tínhamos no gráfico diário. Esta média móvel 200 é a média móvel 200 dos movimentos do gráfico a 4 horas, não dos 200 dias, e como veem também foi aqui assim testado e rejeitado, portanto, dando as mesmas indicações. Contra isto temos, quanto muito, esta inversão um pouco da tendência aqui no Vende Shimoku do gráfico a 4 horas, que de alguma forma aponta a possibilidade de termos aqui a continuação deste movimento ascendente, este último movimento ascendente da passada semana. Mas por outro lado, temos aqui o RSI a chegar aos 50, se mantiver, se este 50 aguentar, então temos a tal continuação do movimento ascendente. Provavelmente isso será coincidente com um dado de inflação logo à noite, abaixo daquilo que está à espera, ou em linha com aquilo que está à espera. Por outro lado, um número da inflação acima poderá levar a que este RSI acabe mesmo por quebrar aqui assim a linha de 50, levando a uma aceleração do momento negativo no par, com o dólar-iene a continuar em queda durante mais tempo. Não nos podemos esquecer que temos o Banco do Japão, a reunião do Banco do Japão, lá mais para o final do ano, lá mais para o final do mês, de facto daqui a 2 semanas aproximadamente, no dia 23, uma semana antes da reunião da Reserva Federal, em que os mercados aí vão estar à espera de algum sinal, pelo menos algum sinal, ou mesmo alguma alteração na política de controle da curva de taxa de juros, não numa decisão de levar a taxa de juros já para zero ou para terreno positivo, mas digamos alguma alteração naquilo que vai sendo o controle da curva de taxa de juros. Bom, mas para já é tudo. Voltarei com mais algum comentário aqui ao dólar-iene quando tivermos aqui mais alguma coisa a acrescentar. Não vou prometer um comentário diário, mas pelo menos mais um comentário esta semana, provavelmente depois para continuar na próxima semana também com mais comentários com o dólar-iene. Bom, para já é tudo. Continuação de um bom dia e de uma boa semana, e até ao próximo comentário em dólar-iene. Até lá!